Esse casaquinho aqui, você não vai lembrar, óbvio, porque todos os casacos de Paris são pretos iguais. Eu usei no meu aniversário de 34, que você estava presente no café da Catherine. Aquela pessoa que perdeu pra você. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Ah, Podemos começar, meninas? Merda. 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 Bom, chegamos ao nosso quarto episódio do Corda Bamba. A gente tem como hábito convidar mulheres que tenham entendido como a gente que o nosso mercado está em crise e que têm sobrevivido a essa crise de alguma forma. Então hoje a gente convidou uma pessoa muito especial para mim, pessoalmente. Ela é uma atriz de teatro que ganhou Cannes. Estamos, inclusive, Só vestidas isso. a caráter. A gente quer entender como vive, como desenvolve seus pensamentos, seus projetos, do que se alimenta uma pessoa que ganhou Cannes. Com vocês, Sandra Corvelloni. Obrigada. Que honra! Que Sandra, honra. que honra, sério. Honra pra mim, menina. A gente está muito feliz. A gente se vestiu, não de Cannes, porque lá é quente, a gente se vestiu de França. Exato, pra quem tá escutando a gente, nós estamos com casacos, De lã. sobretudo, porque, sabe, A gente tá assim, a convidada merece toda a pompa e A circunstância. gente tá glamour. A gente Muito. está glamour, exatamente. é A gente está glamour, esse é o ponto. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado. Obrigada. Bem-vinda ao Corda Bamba, onde atores e atrizes vivem assim, tentando equilibrar todos os palitinhos e os pratinhos chineses. É a Atrizes minha e crises. especialidade há mais de 30 anos. Ai, que bom. Vamos ter uma masterclass. Bora começar? Bora. Sandra, a gente sabe que você se formou no Tuca, que você trabalhou um tempo no Tapa. Muito tempo. Muito tempo, que você ficou famosíssima com Linha de Passe, inegável. A gente vai falar bastante sobre o filme também, mas você é uma atriz de teatro e a gente queria saber como foi essa... Quando você se entendeu artista, qual foi seu primeiro contato com arte? Eu nasci num sítio na divisa com Mato Grosso, no Pontal do Paranapanema. Então, eu não vim para São Paulo naquela leva, né, das pessoas do campo que vieram para São Paulo. Vim com os meus pais, meu irmão e minha irmã, Quantos anos? com 4 anos de idade, morar na periferia de São Paulo, né, Pirituba. Uhum. E a gente não tinha, assim, muita condição, plena ditadura, Sim. né? Nos anos 70, ditadura. O AI-5, né, tinha sido instaurado em 68, então eu não tinha essa noção na época. Uhum. Então, na escola, a gente não tinha contato com arte. Eu me lembro que a gente tinha uma aula de música, mas era uma aula, assim, de coisa militar, assim, tocava uma nossa. fanfarra, sabe? Cantava Essas hinos. coisas. Cantava o hino sempre, antes de entrar na aula. E não tinha aula de... Tinha muita educação física, matemática, português e essa aula de música que eu me lembro, assim, que era num anexo do prédio principal, de uma escola municipal. E era muito organizada, assim, a escola, e tinha uma merenda muito boa e o uniforme, todo mundo tinha que ir muito arrumadinho. Isso que você tá... Essa lembrança é da escola em São Paulo. É da escola em São Paulo. Lá eu nem cheguei aí, né? Só os Sim, meus irmãos que 4 foram na anos. escola do sítio, assim, que tinha uma escola lá perto no sítio, que ia ou com charrete, ou no trator, ou a pé, Caramba. né? Era Sítio. sítio Roots. mesmo. Plantava, meus avós plantavam. Meus pais também, né? Café, algodão. Tenho muitas memórias dessa infância Uhum. de lá. Sei. Muitas memórias, imagens, assim, muitas memórias da plantação, da flor do algodão. Tenho muitas memórias. Que delícia. E eu não tinha contato com arte, a gente não tinha. Eu me lembro, assim, que a primeira vez que eu fui ao cinema foi num vizinho que tinha um filho da minha idade. Eu devia ter 6 anos, por aí. E a gente brincava muito, eu e esse menino. E o pai dele tinha um Gordini. Um carro Gordini, eu me lembro desse carro, porque eu achei muito engraçado entrar naquele carrinho, assim. E nós dois atrás, assim, por aquele vidro pequenininho, a gente olhava para trás, assim, né? Aquele vidrinho. E a gente foi assistir Topodídio. Olha, no cinema. Topodídio. Uau.
E foi seu primeiro contato, assim? Com o cinema, assim, eu fiquei... Né, porque a televisão, fui ter televisão... Nossa, era muito depois, era uma televisão preta e branca e minha mãe colocava um plástico colorido na frente, era uma coisa estranhíssima. Eu não ouvia muito, eu gostava mais de rádio. Então, assim, eu sabia que tinha alguma coisa... A minha mãe falava, essa menina tem um gosto muito estranho. Porque eu ouvia rádio, aí, por exemplo... E tinha umas novelas de rádio, Tinha né? novela de rádio, que eram eu ouvia incríveis. com a minha avó. Quando eu ia para lá, eu ficava ouvindo com a minha avó e eu achava muito legal. E eu ouvia a Maísa, por exemplo, cantando no rádio e chorava. Chorava. Por que você está chorando? Porque não sei por que eu estou chorando. Sim. Porque é muito triste, mas é tão bonito. Já tinha essa sensibilidade. E aí eu me lembro de algumas coisas que eu vi, assim, até os 10, 11 anos, talvez com a escola, levava a gente muito raramente para ver assim, um espetáculo de dança, eu me lembro, que a gente foi ver uma vez. E eu chorei muito. Mas muito. E a professora ficou desesperada. Entendi. Falou por quê, escreveu para minha mãe, dizendo que eu tinha me passado mal. Então, eu tinha uma coisa assim, mas eu não tinha ideia. Mas, por exemplo, o seu primeiro curso de teatro... Como é que você foi parar? Como é que você foi parar? Foi no Tuca? Na adolescência? Eu fiz Senai Têxtil, sou formada em técnica têxtil. Era tudo assim, a minha vida era direcionada pro operariado. Entendi. Era para aquilo que eu estava sendo educada, entendeu? Não tinha outra saída. Era isso. E aí, eu não consegui ficar trabalhando. Eu trabalhava numa empresa com 19 anos, fiz estágio no IPT, na USP, trabalhei na empresa. Mas eu não aguentava ficar dentro daquele laboratório, eu não aguentava. Mas aí eu saí, pedi a conta e voltei para casa e meus pais ficaram muito bravos, minha mãe sobretudo. E aí eu fui fazer cursinho. Aí no cursinho... Porque aí eu queria fazer jornalismo. Quando eu era pequena, eu falava que eu queria escrever, fazer jornalismo, não sei o quê. Já tinha o lance da comunicação ali, tinha uma coisa latente. assim, E aí um professor do cursinho nos levou, o professor de literatura, que era ali na Vergueiro, né, o Etapa ali da São Joaquim, levou a gente no Centro Cultural para ver Pássaro do Poente, do grupo Poncã, que não existe mais, né? E eu pirei. Eu pirei. No cursinho, você tinha 19 anos. Eu tinha 20. Nunca fiz teatro. Até então, E aí, no Sesc Pompeia, estava tendo um curso com um desses atores, o Semi Lutfi, que infelizmente já nos deixou, e o Paulo Yutaka também, que era desse grupo. No Sesc Pompeia, teve uma oficina. E eu fiz essa oficina. E o Semi, ele ficava falando assim para mim, a gente fazia muita improvisação, e ele falava, você tem uma capacidade de improvisar coisas que você nunca viveu. Eu lembro uma vez que ele fez uma improvisação de uma feira medieval. E eu pirei, né? Cantei, fiz umas coisas que eu nem sabia que eu estava fazendo. Mas ele achou que legal, assim, que eu tinha uma espontaneidade, assim, muito legal. Então, ele teve esse primeiro... Ali você deu uma guinada também na sua vida, né? Não, foi uma Vou abertura. seguir por esse caminho. Uma abertura. E aí eu fui, um amigo falou, tá tendo uma audição para um curso no Tuca. E você não está fazendo jornalismo lá, eu estava fazendo jornalismo, aí eu entrei em jornalismo, aí estava fazendo a Casper Libero, daí mudei para PUC. Aí ele falou, faz o teste. Eu falei, não vou fazer, eu não vou passar nunca. Imagina, tem uma prova, uma entrevista, uma cena, o que eu vou fazer? Habilidade específica, né? Uma coisa de... Eu não vou, o que eu vou fazer? Vai lá, tenta. Aí eu fiz e passei. Uau. E aí eu nunca mais saí. Sim. Se apaixonou loucamente. Eu me apaixonei e eu vivia lá. Eu não saía de lá. E seus pais? Não, meus pais, eles são umas pessoas muito simples, assim. Então, eles não entendiam nada do que eu estava fazendo. Entendi. Aí eu trabalhava com um monte de outras coisas. Isso né? que eu ia Na perguntar. época, meu pai, porque devia ter uma cobrança no sentido de... meu pai e minha mãe tiveram um restaurante, assim, de bairro, desses bem simplesinhos, assim, umas pizzarias, restaurante. Aí eu trabalhava com eles lá para poder pagar o curso eu fazia à noite.
Então, eu trabalhava lá durante o dia, fazia o curso à noite, e no sábado eu ficava lá, no domingo eu ficava lá, e aí eu queria ficar de ouvinte também no curso do final de semana. E aí, o curso, como foi o primeiro, depois da reinauguração do Tuca, que aí ele pegou fogo, teve toda aquela questão, né? Aí, foi um curso muito cuidado, muito paparicado, muito cheio de gente legal. Sim. Né? Lélia Abramo dava aula de Shakespeare pra gente. E ele era gratuito? Não, era pago. Era pago. Mas não era uma quantia exorbitante, eu não me lembro quanto, mas assim, eu não sabia nada de ninguém, assim. E aí a Lélia Abramo falou assim, lê esse trecho de Rainha Margarida. Eu, vamos lá, né? Quem é Margarida? Quem é a Margarida? Sandra, mas aí você fez muito teatro. Eu fiquei lá fazendo teatro e eu não parava de inventar coisas lá dentro. Vamos fazer um Arthur Azevedo. Maravilhoso. Aí vamos fazer não sei o quê. Aí o Pablo Moreira, que era um dos diretores do curso, ele falou, você leva maior jeito para comédia. Vamos fazer, que escolhia sempre o Arthur Azevedo. E aí eu fazia Arthur Azevedo, e aí a gente montou lá um Arthur Azevedo, que depois eu, né, fiz também, né, como diretora. 300 outros, né? Muitos anos depois, E aí a gente fez um projeto Escola Aberta, ia para as escolas fazer final de semana, numa Kombi, todo mundo atrás, as fusquinha, tudo cheio de cenário e figurino que a mãe costurou, que a irmã ajudou, que a outra deu, entendeu? Era tudo muito mambembe, muito teatro amador, assim, e eu amava. Que traz muito aprendizado também, né? Porque a gente acaba entendendo um pouquinho de cada... Mas eu amava. Eu sou muito feliz fazendo teatro, gente. Eu fico até emocionada, assim, porque é um perrengue, mas a gente ama, né? Eu amo, assim, quando eu tô lá eu esqueço de tudo. Tem alguma coisa que faz reverberar a nossa essência, né? O porquê da gente estar vivo, né? É uma coisa quase... Para mim, o teatro tem essa dimensão existencial. Quando eu estou encaixada e estou fazendo uma peça e tô feliz de estar ali com aquelas pessoas, trocando aqui no camarim e tal. Você fala, nossa... É para isso que eu vivi, é para isso que eu vim no mundo, né? É para isso que eu sirvo e que pra bom, contar né? essas histórias, né? Histórias de outros lugares, né? Histórias de outras pessoas. O teatro me ensinou tudo. O teatro me ensinou tudo que eu sei. Que lindo. O teatro me ensinou. Porque é a minha base mesmo, sabe? A base de não ter medo de mergulhar nas histórias dos outros, né? Que outras pessoas escreveram, ou histórias que eu mesma invento, ou histórias que os amigos, as amigas inventam, e as direções que nos levam para lugares que você nunca imaginou que você... Inacessíveis, quase, que você pudesse chegar naquele lugar, sabe? Quando você se deixa levar também pela direção, né? Você... Quando existe essa troca com a direção, esse jogo, essa... É muito maravilhoso, né? A gente chega em lugares que a gente jamais... Não, nossa... E a presença do coletivo é muito forte, né? O teatro, definitivamente, você não faz sozinho. Verdade. Precisa de um planeta, né? Muitas pessoas pensando, né? Eu queria perguntar de mais um divisor de águas na sua carreira, que eu imagino, que foi o Linha de Passe. Eu queria saber como você foi descoberta para fazer esse teste. Né? Se você estava fazendo teatro aqui em São Paulo, como foi essa oportunidade? Nesse momento você não estava, mas no Tuca você já tinha entrado... Não, já tinha feito muitas coisas, já Tapa. tinha ficado 10 anos no Grupo Tapa, já tinha dirigido peça, né? Dirigi lá As Viúvas, foi minha primeira direção profissional, aí ficou em cartaz muito tempo, muita gente fez, né? Sim. Você fez, Nicole? Não, eu não fui. Porque todo mundo eu não prestei para fazer As Viúvas. Toda uma geração fez As Viúvas e eu nunca fiz As Viúvas. Porque assim, As e olha que tinha um monte de personagem de às mulher. Às vezes eu estava fazendo outra coisa, nem estava mais no Tapa, aí o Eduardo me mandava uma mensagem assim, olha, nós vamos fazer As Viúvas nos céus, não sei o quê. Eu falei assim, mas qual é o elenco, né? Já tinha elenco, já estavam ensaiando, eu falei, virou uma franquia, Virou né? uma franquia Sandra Corvellone, exatamente. As Viúvas é uma direção acertada. E aí eu ia ver, de vez em quando eu entrava também, fazia outros papéis que eu também fazia, né? E, enfim. A versão que eu mais amava era uma que tinha o Fernandinho e o Riba. O Oráculo. O Oráculo, nossa. Maravilhoso, eu né? Sou fã do Oráculo. As pessoas guinchavam de rir com essa peça. Era muito bom. Muito maravilhoso, né? Sim. E
Ai, tem muitas histórias com as viúvas. Isso aí É um podcast só das podcast viúvas, à parte, né? à parte, E aí eu já tinha feito muitas outras coisas. E aí eu me casei pela segunda vez e fiquei grávida e tive meu filho Sim. em 2002. E aí... Orlando, que é um homem. O Orlando, que já é um homem, lindo, maravilhoso. E aí eu voltei para substituir a Clara Carvalho quando ele tinha 6 meses, meu bebê. Uau! E voltei para substituir Clara Carvalho e Major Bárbara no Sérgio Cardoso, papel protagonista. Eu falei, meu Deus, disso. né? Mas voltei, fiz a fez. temporada, tudo mais. 5 atos a peça, né? Decorei vendo VHS, né? Era VHS, amamentando, vendo VHS. Nossa. E Brian Penido, que me ajudou muito, né? Que era meu par na peça. Ele ia lá, ensaiava comigo. A gente colocava o Orlandinho no bercinho, embaixo da mesa. Que loucura. E ensaiava em volta. Então, muitas histórias, né? Sim. Mas já tinha feito muitas outras coisas, assim, fora, com outras pessoas. De teatro, né? Sempre aquela loucura. Saí também um pouco do teatro, um pouco para fazer produção, porque financeiramente não estava segurando. Sim. Não estava conseguindo segurar. Dava aula também. Comecei a dar aula para ter alguma outra coisa que segurasse um pouco a onda, né? Claro. Com filho, então, né? Eu sei, tem uma filha pequena. A gente falou bastante no nosso piloto sobre Nossa, a presença dos planos B na nossa vida, né? Não tenho grana de família, não tinha onde me segurar, né? Que foi uma coisa que minha mãe me falou quando ela me perguntou, mas você vai mesmo fazer teatro, minha filha? Eu disse, vou, mãe. Aí ela disse, você vai sofrer, minha filha. Mas eu te apoio. Oh. E é isso, eles nunca questionaram. Assim, sempre ficam torcendo para aparecer coisas legais, né? Claro, claro. E minha mãe sempre acompanha quando ela pode, né? Agora ela já está bem senhorinha. E aí eu fui morar na Itália, porque meu companheiro é italiano. E aí ele precisava resolver umas questões lá e eu fui morar com ele lá. E o seu filho? Com o nosso filho. E aí eu fui... E conseguiu trabalhar lá, Sandra? Como é? Olha, foi bem difícil. Eu lembro que eu recebi uns e-mails, às vezes, da Sandra, dizendo, eu tô cuidando de galinhas, eu gosto das galinhas. Sandra Covelon me volta pro Brasil. Não, porque eu tava assim, com um bebê pequeno, numa cidade pequena. Sem conhecer ninguém. E ele fazendo as coisas dele lá, e eu... Enfim, quebrando a cara lá para falar com as pessoas, porque eu saía muito, não conseguia ficar dentro de casa, saía com aquela criança para todo quanto é canto. E a dificuldade da língua? E a dificuldade da língua, eu fui aprendendo, estudando e aprendi a falar direito. O Corvelone é italiano. Corvelone, meus bisavós vieram, né, da Itália. Sim. Mas a gente não falava, era a gente fala terra nostra, a gente mexe a mão e uma coisa mischiata. Uma coisa mischiata. Parole inventate. Inventate. Aí eu aprendi direito, estudei lá também algumas coisas, né? Lia muito e tal. Mas tentei entrar num grupo lá, fui muito... Foi uma incursão mal sucedida. Jura? Eles me botaram para correr rapidinho. Você mandou uma mensagenzinha para eles depois que você ganhou Palma de Ouro? Não. Eu voltei lá, né? Eu saí na primeira capa do jornal, né? Entendi. Eu saí nos jornais todos lá, né? Aham. E aí não tinha como, né? Todo mundo ficou sabendo, né? Fui várias vezes para lá, né? Ia muito, né? E aí eu montei uma peça infantil lá que se chamava La Donna que racconta e canta. Que era você, a dona. Que canta e conta. Sim. E a aí gente com filho pequeno tem uma tendência a fazer projetos infantis, né? É o que deu para fazer, né? Minha sogra me deu uma máquina de costura, me deu lá uns tecidos, uns vestidos, eu fiz um vestidão. A peça era da Simone Chuba, essa ideia de uma peça infantil que eu tinha visto aqui, que é minha amiga, que eu dei aula com ela no Macunaíma, na Escola Macunaíma há muito tempo, a gente amiga, assim. Tivemos filho próximo, tivemos toda aquela coisa assim entre filhos, né? Mesma escolinha e tal. E aí a Simone falou, monta aí e tal. Eu pedi autorização dela. E era um monólogo? Era uma pecinha assim, que eu ficava dentro de um vestido, as crianças sentavam em cima. Aí eu escolhi, só que não era a mesma coisa que ela fazia aqui no Brasil. Eu usei essa ideia, né? Escolhi de um livro lá que eu tinha comprado para ler lá com meu filho, de histórias do mundo,
dos continentes. Aí eu escolhi uma história de cada continente e contava essas histórias. E as crianças amavam, né? E aí tinha música, e aí o meu marido lá botava Você ficou música. quantos anos lá? 1 ano e meio. 1 ano e Um ano e meio. meio. Muito corajoso, Não, né? em pouco Chegar tempo, e fazer super. um solo. Aí eu fiz nas praças, na biblioteca. Que delícia. Conheci um outro grupo lá também que fazia de teatro de bonecos. Aí a gente dividia o espaço, eu fazia primeiro, eles faziam depois. Sim. E a gente era um casal com um filho pequeno também que viajava num motorhome, numa coisa assim, e tinha o Sei. teatrinho que abria, Aham. sabe? Fazia comédia dell'arte. Que lindo. Muito legal. E foi essa aventura. Mas bem, assim, uma coisa muito simples, né? Mas fui remunerada por esse trabalho em euro. Muito bem, muito bom. Ganhei Maravilhoso. euro para Bem, fazer o maravilhoso. trabalhinho lá, muito As bem. crianças gostavam, É, é e isso que voltei para o importa. Brasil. Com um euro na frente e outro atrás. Pois Um é. euro, Pois é. outro euro, 2, 3, 4 euros. 4 euros. E um aqui. Isso em 5 que euros. ano? Que ano foi isso? Foi em 2004. 2004 eu voltei. Sim. E aí foi perrengue, né? É. Porque o perrengue. filme, o Linha de Passe foi 2008, é isso? Foi 2008, 2008 que a é. gente filmou, que foi lançado. Foi lançado, porque ela Tá. ensaiou pra caramba É, esse filme. é, a gente né? Foi gravado... É, daí quando eu chego, olha a volta que eu dei pra contar isso, gente. O podcast vai durar 5 horas, vocês estão preparados. A gente tem tempo, a gente tem tempo. É, estão preparados? Porque eu vim preparada, tem água, casaco, tudo aqui. Vou ficar aqui até amanhã cedo. Tá bom, pessoal? É, e aí, eu vim e falei, bom, né? Aí dei uma chegadinha lá no Tapa, conversei com a galera, dei um oi pro pessoal, falei, Tô vamos viva, resgatar algumas Voltei. coisas. Voltei. Crianças, cheguei. Crianças, cheguei mais, né? Cheia das porpetinhas, que eu tava bem agora, né? Chudinha, bem tratada lá na Itália, comendo muita Comendo muita bem, pasta, né? muita pasta, Muita muito vinho. muito vinho. E aí voltei. Bom, aí uma abençoada de uma amiga me deu uma aula, a Heloísa Witz, que é maravilhosa, que tem o Teatrinho do Sim, Sol, né, em São Elo. Paulo, maravilhosa, Elo Witz, minha amiga. A primeira peça profissional que eu fiz foi com ela, inclusive. Ela era da turma do Tuca. Não, foi depois do Tuca. Fiz Tá. um Beckett com ela. Muito legal. E aí, Elo me convidou para dar uma aula numa universidade, uma aula para todo mundo, para a galera de todos os cursos. Salvou minha vida, Elo. E tudo bem, foi caminhando por aí, filho pequeno, tá. Denise Weinberg ia fazendo uns testes, né? Aparecia uma coisa ou outra, tal, mas eu nunca fui muito boa com esse negócio de teste. Pra negócio de publicidade teste. péssima. Eu chegava lá, estragava tudo, já chegava com esses cabelos, tinha um cabelo 3 vezes maior. Não, a gente falou disso no programa passado, só de você segurar a claquete, aquilo ali já te quebra, né? Não, já quebra. Você já- Aí Não, você vira de um você lado, já não, vira pro você, outro. você já não é você. É, você não. está cumprindo um personagem que você acha que vai agradar alguém na expectativa de alguém que você nem A gente conhece. se sente tão boba, né? Nossa, eu já chegava assim, eu já ia amuada, como É se diz. amuada, Eu já ia amuada. amuada fala. porque eu chegava E quando lá, pede pra cabelo você virar de enorme. perfil? Ah, não. Ah, aí dá uma voltinha. Dá 360. Não, Mas eu chegava, eu nem gente. chegava a dar voltinha e segurar a claquete. A maioria das vezes eu não chegava a isso, porque já me dava aquele... Eu já ficava amuada, porque eu Já era sou uma animada. pessoa assim, que eu fico amuada, entendeu? Aí eu chego, entro, aí quando você, né? Já o pessoal, vai, passa ali, querida, na caracterização. A pessoa olhava o meu cabelo e fazia assim, ó, juro. Era assim. A pessoa olhava pra mim e fazia assim, ó, quem ia fazer o cabelo ia fazer... Já dava aquele... A maquiadora do dia. aquele... Vou ter Aquele, trabalho. sabe? Dava aquela suspirada, aquela tremidinha Sei. assim. Eu já me sentia assim, sabe? Já, A mosquinha do eu já cocô do via cavalo do meu cabelo, bandido. Meu cabelo fazia... Aquele cabelo comprido, né? Aham. E tinha que ficar liso, porque o negócio era cabelo Era liso. cabelo liso, é verdade. E o meu cabelo não é liso. Nunca foi, nunca será. Nunca foi, nunca será. Então, assim... Ai, Era sacanagem, sofrido, né? viu? Era Era sofrido. sofrido. Então, eu não passava nunca, dali mesmo eu já dava meia volta, falava, desculpa, eu entrei errado e veio embora. Então, era isso que acontecia. Entrei errado. E aí, os testes, tudo errado, tudo errado. Aí, Denise Weinberg, grande Denise, me indicou para fazer esse teste. No estúdio de Fátima Toledo, entendedores entenderão. Olha aí, até engasguei. Caraca. Entendedores Entendi. entenderão. Uau. Bom,
Tomar uma água aqui, porque o negócio... Ok. Negócio é profundo. Outro podcast esse. Esse, eu boa. Aí, fui fazer o teste lá no estúdio da Fátima, um montão de gente, um monte de mulher da minha idade. Eu, na época, com meus 40, né? Quase 40 ali. Gatinha. Gatíssima. E aí, meu cabelão, meu jeito, assim, né? Aí, cheguei lá, fui a última. Cheguei lá, levei um tapa na cara. A última. Não, só foi o teste. Cheguei lá e vi um monte de gente, sai Denise, aquele jeito da Denise. Eu não sei porque que me chamaram de fazer esse teste, não tem nada a ver comigo com esse teste, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu fui ficando por último, e eu era a última. Um monte, assim, umas 10, sei lá. E eu conhecia a maioria das pessoas. Todas elas saíam e falavam assim, esse teste é esquisito, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com você. Eu falei, nossa, por que será que tem a ver comigo? Mas não tinha te brifado? Você não sabia pra quê? Nada. Entendi. Chego lá, tem uma mesa... É o clássico, né? Um pano e falaram o que era, né? Você é uma empregada doméstica, grávida, que está trabalhando assim na casa da pessoa, e a pessoa vai te demitir porque você está grávida. Mas você tinha o texto? Não, ou não? Era uma improviso. Uma improvisação. Era uma improvisação, ok. A Denise tinha feito o teste pra fazer a patroa. Não. Também? Todo mundo estava fazendo para fazer esse personagem. Entendi. A Cleusa, que é essa personagem. E aí eu fiz o teste, fiz o improviso, chutei a mesa, fiz uma bagunça. E aí me chamaram para fazer outro teste. Gostaram muito do seu teste, outro teste. A maquiadora sofrendo. Aí outro teste. Mais um teste. Jura? Quantos? Eu fiz acho que uns 3 ou 4. E aí depois eu fui fazer um teste de câmera, já numa locação, com o Walter Salles, a Daniela Thomas. Eu não me lembro, acho que não era ainda o fotógrafo do filme, que é o Maurinho Pinheiro Júnior. Acho que não era o Maurinho. E esses testes eram dirigidos por quem? Esses testes, eles foram dirigidos seleção. pela Mônica, que trabalhava com a Fátima, pelo Michel Dupré, que trabalhava com a Fátima também, que fez o treinamento junto com a gente. E acho que um foi com a Fátima, o último. Você chegou a fazer cena com os meninos, com os filhos? Muito depois. Aí muitas fotos para ver se combinava. Sim. Né? Quebra-cabeça. E aí fui fazer um teste de câmera lá já numa locação, que depois a gente filmou nessa locação. Era película. Putz, o teste era com película. E aí, né, Ana Vanstin, que foi fazer o teste comigo, eu conheci a Ana Vanstin, porque ela deu aula para mim no Tuca. Então foi um quentinho no coração, foi um quentinho, naquele momento. Quando a gente conhece alguém é sempre... E aí ela queria maquiar, mas eles não queriam maquiagem. E aí me achavam muito nova, mas a personagem tinha 40 anos, mas me acharam muito nova. E que eu não tinha ruga na testa, eu não tenho até hoje. Tá bom. Sabe? Não, e as pessoas, sei ela podia eu não ter... levanto muito a sobrancelha. Gente, mas foi... Eu só dou muita risada, então eu tenho muito pé de galinha, mas aqui eu não tenho, né? Mas a escolha foi perfeita. Então, aí... Casou. Então, mas aí foram os meninos, né? Teste com os meninos, aquela coisa toda. E os meninos eram bem novos também, então, né? o único que estava nesse elenco, que já fazia aula de futebol, era o Vinícius de Oliveira, que já tinha feito Central do Brasil. Né? Já, enfim, estava nesse casting aí já aprovado desde criança, né? Sim. E aí, muitos testes. Aí eu falei, então agora vai sair o resultado. Eu, bem na minha ingenuidade, né? Daí o Walter Salles falou, desculpa, não, 2006, tá. 2005. Não, meu amor, agora essa película vai para os Estados Unidos para ser revelada, vai para Los Angeles, não sei para onde, para não sei o quê, para a gente ver como imprime a imagem. Desculpa, né, responda se puder. Você era remunerada por isso? Pelos testes? Não, acho que não. Porque é um investimento, né? Não. Pessoal, assim, né? Não, foi uma agonia, gente. Imagina, Foi uma agonia. E eu já estava assim, não quero mais. Eu estaria... Eu não aguento mais. Porque lida com uma coisa que é uma expectativa / frustração, se você não passa. Era muito assim. Aí, quando eu cheguei para fazer
Mas acho que cinema tem esse tempo também. Não, né? não, Mais não. longo. Ela vai contar mais. Não, Não, mas aí quando eu achei que ela passou aí foi quando eu surreal. falei assim, não, fui escolhida, tudo bem, Aham. fui escolhida. Aí, beleza, vai ser eu, não. Bom, tudo bem. Aí, fui fazer fotos com os meninos. Fizemos fotos lá no estúdio da Fátima, na Vila Mariana, fizemos fotos. E aí, ou depois da foto, não sei. Quando eu achei que eu era escolhida mesmo, eu descobri que eles estavam fazendo teste em outros lugares do Brasil. Ah, não. com outras atrizes. Aí eu falei, nossa senhora. Eu falei, ai, não, acho que deu, né? Pra mim deu. Desgaste, né? Muito Emocional. desgaste, muito desgaste. E aí eu fui fazer uma semana de treinamento e tinha outra atriz lá fazendo treinamento. Com a Fátima. E tinham outros meninos. Muitos meninos. Muitos meninos. E você mais já uma tinha feito um atriz. monte Olha de a ironia foto. do destino. Olha que loucura. Ai, quem que era a atriz? Dorothy Cross, Não conheço. que foi a atriz que eu substituí em Beckett na minha primeira peça profissional. Ah, Olha! Que coisa! Olha que, Que coincidência, que né? volta. E vocês têm a ver fisicamente? Eu acho que tem alguma coisa, assim, Aham. a idade, né? Sim. Uma mulher... eu acho ela mais forte do que eu, assim, no sentido, assim... de uma mulher forte, sabe? Uhum. Eu sou uma pessoa forte também, Mas você mas tem eu tenho leveza. essa coisa mais doce, assim. Eu chego num lugar, qualquer lugar, assim. Fui filmar em Florianópolis agora, um curta. Chego lá, dali 1 hora, tá todo mundo, Sandrinha. Sandrinha. Sandrão, não sou Sandrinha. Né, mas é assim, porque eu tenho esse jeito Você mais é muito assim, amorosa, de muito brincar, afetiva. né? Meio Espírito jovem. mas até infantil, isso né? Um jeito faz infantil. o contraponto, assim, com o papel também, né? Talvez. Essa fragilidade, assim, física mesmo. Você é uma mulher pequena, né? E precisava fazer uma mulher tão forte, assim, Pois é. cuidando desses filhos. E daí eu acho que nesse lugar, assim, e os meninos, o Kaique de Jesus, que ficou, que era o meu filho mais novo, Aham. que fez o Reginaldo, até hoje eu tenho na minha mente, assim, que foi ele que fez com que eu ficasse, sabe? Eu acho que a gente teve um primeiro contato, assim, foi tão, tipo, gostei de você. Sei. E ele, quando ele ficou sabendo que era eu, ele me abraçou e começou a chorar. E aí a mãe dele falou assim, esse menino nem dormia, porque ele falava, se não for a Sandra, eu não vou fazer, se não for a Sandra, eu não vou fazer. Porque é sabe? isso, ele sabia que ele estaria protegido, confortável. Não, e essa conexão é muito necessária. Quando você está trabalhando com uma super criança, conexão, Exato. né, que não necessariamente tem uma técnica, uma estrutura emocional. Então, Não E a tem, gente não tem uma improvisou, técnica, não né, tem uma uma estrutura semana, emocional. A gente improvisou as cenas. Sim. E numa cena, que era a gente tomando café, comendo pão, assim, ele tinha que me perguntar do pai. Quem é meu pai? Aí ele ficou, tô, Reginaldo, come esse pão aí. Aí ele, toma, menino, vai, toma café. Aí ele, quem é meu pai? Aí eu, ai, que coisa esse assunto, que saco, que não sei o quê. Não falava. E aí, quando eu fui entregar o pão, sei lá, alguma coisa para ele, ele segurou na minha mão. Olha. Aí ele falou, mas vem cá, me fala uma coisa, você amava meu pai? Bicho, Que lindo. eu desabei. Porque ele teve esse insight, assim, essa coisa, né? Ele é muito talentoso, esse menino. Ele entrou atua? no jogo, né? Ele ainda tá atuando? Ele faz coisas, já fez coisas bem bonitas. Que legal, que bacana. Ele fez coisas bem bonitas. Pegamos o papel. Pegamos o papel. Pegamos o papel. E eu tô lá ainda, né? Não pegamos o papel. Olha só. Adoro! Primeira pergunta! pelo amor de Primeira Deus. pergunta! Essa pessoa não dá. Já estão me agradecendo Acende a fogueira, a traz sugestão o do figurino? vinhozinho. Já? Traz o vinhozinho, acende Vinhozinho, a fogueira. vinhozinho, Vamos vinho, fazer Pedro. café, Por vamos favor, fazer, uma vamos fazer rodinha. a fogueirinha. Vamos. Que isso aqui vai longe, né? Toca violão? Eu canto. E aí, fiz o filme, foi duro o treinamento, muito duro, muito duro, muito... Foi a única vez que você trabalhou com a Fátima? Não, fiz um outro filme com a Fátima, que foi um filme Tudo que Aprendemos Juntos. Eu fiz o treinamento com ela, mas eu fiz a diretora da escola, então minha parte era muito mais leve, assim, menor e também... Aí eu ensaiei algumas vezes, a gente ensaiou, conversamos bastante, foi ótimo. Eu dei aula no estúdio dela,
Sou muito grata à Fátima, assim. Eu acho que ela fez um trabalho muito necessário. A gente não vai entrar aqui em Não, de forma discussões de alguma. métodos Sim, e tal, sim. né? Mas eu acho, assim, que o trabalho que a gente fez, mais do assim, o trabalho para um filme quase documental como é Linha de Passe, ele foi muito necessário para criar essa família, Certo. né? E eu acho que os filmes, eles carecem desse lugar de ensaio, né? A gente, geralmente, é assim, você recebe o roteiro, não dá tempo de estudar muito, você já tem que entrar logo, e a gente não tem esse tempo de preparação, não tem Vai lá e faz, né? dinheiro, aí não tem verba, aí sempre tem que correr, é aquela coisa. Esse tinha esse tempo de preparação. A gente recebeu para fazer essa preparação, Claro. né? A gente foi remunerado para fazer essa preparação e depois estava tudo direitinho, contrato, tudo direitinho, né? Mas não foi uma preparação, sem querer entrar em detalhes, que te afetou psicologicamente. Eu sofri bastante, assim, em alguns momentos lá. Eu quis desistir. Você pensou em desistir? Pensei em desistir. Teve um dia lá que eu pensei em desistir. Cheguei em casa muito apavorada, assim, muito Mexida. mexida, muito chorando muito, tal. Mas aí o Maurício me salvou, né? Ele falou uma coisa para mim que eu não vou esquecer nunca. Eu cheguei muito mal. Eu tinha que dar aula. Eu estava dando aula no Tuca à noite. Ah, você estava dando aula? Tava dando na preparação, né? Sim. Aí eu falei, não, nunca mais eu vou voltar lá, eu não quero mais. Aí ele falou, eu achei que ele ia falar, tá bom, chega, né? Vem cá. Ele falou, que isso? Engole o Não. choro, engole o choro. Não é pessoal. Ele falou pra Ele mim. falou, não é Ele pessoal. falou, não é pessoal. Entendi. Ela nem te conhece. Não é pessoal. É trabalho. Vai tomar um banho, eu vou fazer um chá pra você. Come alguma coisa e vai dar aula. Você não tem que dar aula? Tem que dar aula. E fui dar aula. Mas esse dia eu pensei em desistir. Era uma quinta-feira, e aí eu voltei só na segunda. E num momento como esse, por exemplo, de total desespero, de pensar em desistir, em algum momento passava em algum lugar do HD externo, assim, bem lá longe, assim, que você poderia ser muito recompensada por esse trabalho? Nunca. Numa coisa como dimensão de Não. Cannes, nunca. Eu quero chegar nele. Eu quero chegar nesse assunto. Como Mas é assim, que você eu tive momentos recebe? tão maravilhosos nessa preparação também. Momentos muito maravilhosos, assim, que eu e os meninos, a gente tem uma conexão muito forte. Até hoje, né? Até hoje. Eu nunca vou esquecer. E assim, foi muito importante. E eu me lembro de uma vez, saindo de lá, e liguei para um amigo e falei, olha... E ele falou, como tá? Aí eu falei, hoje foi muito maravilhoso, já valeu a pena, pra mim já valeu, sabe? Porque eu sou essa pessoa, meio assim, entendeu? Sim. Carente de descobertas. Sim. Eu acho que eu sou. Eu acho que é a primeira vez que eu falo isso. É bonito, e você é Eu mesmo. acho que é a primeira vez que eu formulo essa frase, mas eu sou carente de descobertas. Sim. Porque eu era uma criança carente. Claro. Então, tudo que eu não pude ver e aprender, para mim tudo é muito grande, sabe? Maravilhoso, assim. Claro, hoje menos, né? Minha estrada tá bem comprida. Mas, assim, Tem muito valor essas descobertas. e eu acho que as pessoas... E tem muita gente como eu. Muita, Né? sim. A gente quer fazer. Então, a gente apanha. E tem muita gente que bate, né? Muita. As pessoas se aproveitam muito da gente. Dessa sabe? avidez. E eu não tinha dessa essa abertura. noção. Eu né? não tinha essa noção. Sim. Né? Até hoje eu ainda falo, putz, Se pega numa inocência. caramba, eu devia ter me colocado melhor, sabe? Sei. Porque é importante a gente se colocar, né? Mas é isso, né? E eu fiz tudo, e depois quando eu fui filmar, a gente foi tão preparado, a gente estava tão preparado, a gente estava tão pronto, e a gente queria tanto fazer, que a gente não deu trabalho nenhum. Sim, assim. fluiu, né? Fluiu, e aí a gente chegou lá sabe quando você está ensaiando uma peça de teatro que você... Estreia tranquilo. Estreia tranquilo, que assim, você nos ensaios, você deu tanto que a direção ficava assim, não, pode ser um pouco menos. Sei, Então lá no sei, set sei. eles só ajustaram isso, menos. Menos. E depois, durante as filmagens, eu fui sacando também
Que a gente entrava, né? E depois... Não precisa. Aí depois o Walter Salles, a Daniela, falavam menos, gente, né? Aí eu comecei a ver, pô, corta, passou o avião, corta, não sei o quê, corta, o barulho não sei o quê, corta, acabou a película, corta, deu não sei o quê, não, foco, não. Então a gente fica... Eu falei, meu, não é isso. Eu aprendi ser, né? tudo nesse filme, gente. De cinema, foi uma assim. aula. Não que eu aprendi tudo, mas assim, eu saquei que. Falar, não é. É menos sobre o ator. É tudo, sabe? É É o tudo. ambiente, é a movimentação, até onde eu posso ir, é aqui. Esse objeto pode me dar uma coisa interessante que eu não preciso ir lá esbofetear a cara do outro para entrar em cena, entendeu? Sei, total. Tá lá, né? Tá ali, tá aqui, ó. Tá no pensamento, tá no... Aqui. O pensamento, você tá lá o tempo todo pensando. E o Walter Salles e a Daniela Thomas foram maravilhosos, assim. Eu aprendi muita coisa sobre a máscara também, né? O que você deixa escapar, do tamanho do que você precisa ali naquele momento. Sim. E não era assim, tipo, senta e fala. Era do tipo, faz essa cena que é o seu rosto na janela, a câmera tá aqui, gente. Primeiro filme, né? Sim. Tinha feito umas experiências curtas, mas assim, aqui a câmera. Aqui. Aquela câmera gigante. Sim. E eu saía um pouquinho e falava, Maurinho, me dá uma pista. Ele, Não. não. Faz aí, tamo junto, porque ele também estava começando, né? Sim. E a gente estava, né, assim, aprendendo um monte de coisa. E aí eu tinha que ver meu filho passando de madrugada, chegando, eu desesperada. São Paulo queimando ônibus, tudo. E eu vi ele passar na grade, batendo um pau assim na grade. Eu lembro dessa E eu tinha que vê-lo e passar pela câmera sem olhar para a câmera e ver ele atravessando do outro lado. E, né, aquela raiva. Eu quero te falar de uma coisa. Só que aí... Ela chegou. Estamos agora com o time completo. Lari chegou. Me perdoa, queridos, eu tive um problema familiar, mas agora estou aqui, porque essa daqui é a convidada que eu mais queria conversar. Sandra, um prazer estar com você aqui. Ai, Essa daqui foi minha professora minha quando eu tinha aluninha. 19 anos de idade, gente. Minha Olha. grande paixão. E depois, mais pra frente, vou ter uma perguntinha pra você. Eu queria muito que você finalizasse O que você estava o que contando. você estava contando, por favor. Então, eu estava dizendo que o Linha de Passe, ele me ensinou muita coisa, né, no cinema, assim, do fazer cinema, né? Então, aprendizados como, não de falar, mas assim, na prática mesmo, aprendi na prática. Então, fiz essa cena que eu tinha que ver, né, o meu filho passando pela câmera, e a câmera aqui. E aí eu fiz e ficou um silêncio. E aí Walter Salles veio, era de madrugada, me levou até do outro lado da rua. Falou, vem cá comigo. Aí fui com ele, do outro lado da rua, eu falei, deu ruim. Vou levar esporro. Aí ele falou assim, estava um frio. Aí ele falou assim, tá vendo a sua casa? A casa da personagem, assim, uma casinha assim, né? Então agora coloca mais uma casa para cima, mais uma casa para o lado, outra em cima, mais uma. Imagina essa tela assim, desse tamanho. Seu rosto vai estar desse tamanho. Eu falei, entendi. Aí fui lá e fiz a cena uma vez. Perfeito. Eu entendi. Você entendeu do que ele estava falando, Eu entendi né? do que ele estava falando. Sim. E que privilégio. E que incrível, né? Ele me falar desse jeito. Ele falou, como que eu vou explicar para essa criatura que nunca fez cinema? O que eu quero dizer quando eu falo menos? O que eu quero dizer quando eu falo menos? Então, ele não Sim. falava menos, mas ele falava, olha, tá acontecendo isso. Ele sempre, né, dava você veio de tal lugar. Os dois, né? A Dani também, né? Mas ele tem uma paciência, assim, fala baixo, conversa, explica por quê. Às vezes eu falava, quando eu já estava um pouquinho mais íntima, né? Falava, não gostei, eu queria fazer mais um. Aí ele fala, vamos fazer mais uma vez, só porque a Sandra quer. Mas não vai precisar, porque às vezes eu falava, mas precisa, por causa... Ele falava, não precisa, porque ele já tinha edição. Ele já sabia, né? Ele já Ele sabia o que ele ia usar. E como eu não conhecia, assim, não sabia, não conhecia a linguagem,
Então, eu achava que ia faltar, né? Mas eu não mostrou. Ele falou, não, mas isso vai juntar com aquilo. Aí eu entendi, nossa, é muito... Foi uma escola para mim, sabe? Eu fiquei muito feliz, assim, de fazer. Era muito prazeroso, era muito intenso, muito bonito, muito... Ah, foi muito legal, assim, E o aprendi resultado muito. é um espetáculo. É, Um exatamente. Né? espetáculo. Aí corta, estamos em 2008. Sim. Eu morava na França nessa época, a gente era amiga. E eu começo a receber numa época em que não tinha essa noia de um monte de mensagens. Eu recebo de WhatsApp. Era um Nokia velho, mas que tinha mensagem de texto, SMS. Aí eu recebo assim. Eu começo a receber um monte de mensagens, né? Vive les comédiennes brésiliennes. Vive les brésiliennes. Les brésiliennes. Bravo. Aí eu falava... O que a gente fez? Que alguém fez, né? que tá rolando? Eu fiquei meio assim, o que tá rolando? O que tá rolando? Aí todo mundo dá uma... Aí eles diziam, uma atriz brasileira ganhou Palma de Ouro. Eles não falavam ganhou Palma de Ouro, eles falavam tirou o prêmio da Catherine Deneuve. Não. Uma atriz brasileira. Como é que você recebe? Aí quando eu lia isso, eu falei assim, peraí, não, gente, ela é minha amiga. Aí as pessoas, sim, claro. Bien sûr, bien sûr. Como é possível receber essa notícia, gente? Ela é minha amiga, nada, não é sua amiga, nada. Não pode ser sua amiga. Só porque é brasileira? É, só porque é brasileira. Aí o diretor com quem eu estava trabalhando, o Didier, ele falou assim, você sabe qual o tamanho do país que você vem? Eu falei, mas ela é minha amiga, a gente era do mesmo grupo, grupo Tapa, eu juro. Eu juro, olha que eu juro. Ela é minha amiga. Sandra, você estava onde? O que você estava fazendo quando você recebeu a notícia? Como foi? Gente, olha assim... Olha, Não queremos desmaiar, falar né? sobre isso. Não queremos falar sobre isso. não, foi um momento muito difícil na minha vida esse. Jura? Eu tinha perdido uma bebê, eu tava mal, eu quase morri. Foi tudo no mesmo mês, gente. Foi muito intenso. Foi perder o bebê, fazer aniversário, Dia das Mães, tudo no mesmo mês. Jura? Tudo em maio. É. Então, assim, para mim, eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu nem sabia. Eu não estava preparada para nada disso. Eu queria ter ido para Cannes com os meninos. Eu queria ter Sim. ido... Isso foi cogitado ou não? Porque você estava Foi, grávida. Não, eu cheguei a experimentar roupa, fazer sim. e tal. Só que aí a médica proibiu, falou que não dava para eu ir. Então, eu não fui. E aí aconteceu tudo isso no mês de maio. É tão importante você poder falar isso, Sandra, porque assim, as pessoas, às vezes, quem está chegando na nossa profissão, só vê o lado do glamour. Só vê, sabe? E é isso, essa é a vida real, né? É a vida real. E assim, mais uma vez, né? Essas perguntas, eu sabia que hoje não ia ser fácil aqui, porque é isso, né? Mexe com a vida da gente. As coisas mais felizes, assim, são as coisas da descoberta, para mim, né? Como eu falei para vocês agora há pouco. Porque eu trocaria tudo por ela. Claro. Entendeu? Eu preferia que eu não tivesse ganho, eu preferia nem ter feito filme, eu preferia, sei lá, eu nem quero saber, não tem como voltar atrás, né? Não tem o super-homem que vai virar o mundo ao contrário e fazer voltar o tempo, entendeu? Então, assim, para mim, esse prêmio, ele foi importante, sim. Eu sou grata, eu fui... aconteceu muita coisa doida na minha vida por causa desse prêmio? Sim, aconteceu. Até ler um capítulo do livro do Saramago, a última vez que ele veio para o Brasil. Até isso eu fiz. Sabe, assim, de convites os mais inusitados. Eu falava, meu Deus, com que roupa eu vou Mas você teve... ao samba que você... Não, Retorno ao Deserto. Grandes Retorno ao Retorno ao oportunidades. Deserto foi tão bonito. Gente, eu vi no Teatro de la Ville a minha amiga protagonizando uma peça com os gringos. Não tem preço isso, cara. Isso foi foda. maravilhoso. Você rodou então, a França. Retorno ao Deserto foi uma coisa assim, eu ganhei o prêmio, aí comecei a dar entrevista. Mesmo dia eu estava no Fantástico, super mal vestida, super mal arrumada, super... Com os hormônios loucura. enlouquecidos. sem saber o que eu estava fazendo, completamente Vulnerável. perdida, vulnerável. E presa numa outra coisa muito Não, importante. eu estava completamente assim, aí fiz algumas coisas, eu não queria fazer, não queria dar entrevista, não queria fazer, não sei o que, entendeu? Eu fui melhorar no lançamento do filme. Aí eu já estava bem melhor. Sim, você tava Aí forte. eu já estava mais forte. Aí eu falei, não, eu preciso de ajuda.
Eu preciso de alguém que me ajude a ter Eu vou viajar o Brasil inteiro lançando filme. Eu preciso ter... Eu não tenho, Suporte. gente. Eu não tenho como ir, eu não tenho Sim. o que fazer. Vocês têm que me ajudar. O Orlando tava com quantos anos? O Orlando tava com 5, 6, né? 6. 5 para 6. Criança. Né? Pequenininho. E aí eu viajei muito e tal. Daí eu já estava um pouco melhor, sabe? Depois de um ano. Mas isso foi em 2019. Não, 2008. Não, Não, 2000... desculpa, 2009. 2000, foi 2008, um pouco mais pra frente, né? Nem lembro, na verdade. Cannes em geral é maio, né? Cannes Se foi 2008, maio, com certeza. Foi que maio, eu com lembro. certeza, dia 25, eu É. acho, de maio, que saiu esse resultado, era um domingo, né? É, Que é um domingo que sai. E foi muito louco esse dia. É como se fosse um sonho meio pesadelo, sabe? Sei. Eu não sei direito, assim. Quem diria? Eu sei que, de repente, tinha uma amiga minha lá em casa que veio para cuidar do Orlando. De repente, já tinha o carro da Globo, o carro da não sei o quê, o carro não sei o quê, tudo parado na porta. Caramba. E tinha gente já na casa da minha mãe, ligando para ela e falando com ela. Minha mãe, tadinha, não sabia de nada, né? O que é Cannes? O que é isso? Não sabe. E foi muito louco, assim, muito louco. Terrível e maravilhoso. Me fala uma coisa, você conseguiu curtir depois essa premiação? Você conseguiu, depois de tudo que passou, celebrar? Você sabe que até hoje é uma coisa que... Essa coisinha tá um pouquinho entaladinha ainda aqui. Eu não sei, é alguma coisa que... Mas eu acho que tem a ver também com o país que a gente vive, né? De como tratam a nossa profissão. Porque... quando as pessoas me falam assim, isso já virou uma coisa que eu falo que é quase um jargão, assim. A pessoa fala assim, eu não estou conseguindo trabalhar, porque você quer? Eu falei, gente, eu também não. Aí, não, porque eu fiz isso, assim, eu ganhei Cannes. Entendam. Né? E é isso, né? É isso. É isso. Difícil ouvir isso até, porque É a gente imagina que depois, né, que seja um divisor de águas, que a pessoa vai... Gente, não é. Não é. É assim, depois que eu ganhei, dei um monte de entrevista, fiz um monte de coisa assim, apareceu essa peça francesa, que era o ano da França no Brasil. Então, tinha a Catherine Marnaz, essa diretora maravilhosa lá da França, com o grupo dela aqui, ensaiando. A protagonista saiu para fazer uma novela há 20 dias da estreia. Chamaram a Sandra. E aí, o Adido Cultural da França, que eu tinha encontrado na Mostra de Cinema Francesa, eu sou tão... Eu fiz coisas tão esquisitas e, ao mesmo tempo, cometi umas gafes, assim, fui no Reserva Cultural apresentar a Mostra de Cinema Francesa. Aí fiz umas graças ainda lá, falei umas coisas, falei, viva o teatro! No final. Maravilhosa! Aí eu falei, viva o teatro! Aí eu tirei em silêncio, assim, brincadeira. E o cinema também. Cinema. Putz, merda. Né? Nossa. Mas você teve boas oportunidades depois do Não, prêmio? tive. Então, fiz coisas incríveis, sabe? Fui fazer essa leitura do livro do Saramago, no Sesc Pinheiros. Aí o Adido Cultural da França, que me chamou para apresentar esse festival. E aí depois conheci, aí fui jantar na casa do embaixador da França, não sei o quê, lá. E fiz um monte de coisa, ganhei a medalha de lettres et des ordres, fui numa cerimônia e não sei o que lá. E ganhei as medalhas de tudo quanto é lugar, de Itamaraty, não sei o que lá. E os e-mails. Você bota na sua casa assim, bonitinho, dá pra ver? Sei lá onde tá, tem umas medalhas lá de vez em quando. Guardei! O Tapa foi para uma medalha dessas importantes aí, do Itamaraty, cavalheiro, não sei o que lá. Numa peça. É uma coisa assim, uma medalha. Objeto cênico. E aí... Ficou lá no Tapa, jogado um tempão, o Eduardo, tem um negócio aqui pra me dar. Me deu, abriu o negócio, falei, nossa, né? Meu Deus. Eu nem agradeci, faz 10 anos. Gente, eu amo. Não, é muito, sabe, assim, desbaratado o negócio. E aí... Foi pra TV também? Eu fui pra TV. Aí, não, mas antes disso, aí eu tava um monte de entrevista, um monte de coisa.
E assim, prêmio em Cannes. Não dá premiação em dinheiro. Importante. Isso deveria, Ok? cara. Deveria. Vamos deixar isso claro aqui. No money, no Outra money. coisa, eu não sou Padarjão, contratada da Globo. Padarjão. Parem de falar isso. Ninguém mais é contratado Eu não da aguento Globo. mais. A Globo não é mais contratada da Globo. É, as pessoas vêm assim, posso Globo tirar saiu com do você, grupo da mãe? Globo. Eu vou tirar uma foto aqui com a Global. Eu não sou global. Não sou global. Boa, boa. Não Avisa. existe mais pessoas globais. Eu acho Por que obra, existem por três. obra. Então, assim, Porque hoje às vezes na as pessoas pracinha, podem achar eu que você é passeando muito com a minha cara, né? cachorra. Ah, olha só, gente, a gente é tão miserável. A gente é tão miserável que, assim, a mulher passeando com o cachorro, ela, ai, os cachorrinhos, adoro a sua cachorra. Eu falei, ai, que fofo, que legal, vem cá, chuchu, carinho, carinho, carinho. A tia sabe fazer massagem, fiz massagem. Aí a mulher fala assim, você desistiu da sua profissão, não tá atuando mais? Ah, não. Eu fiz... Gente, Cara, o me deu problema um disso é que negócio às vezes assim, se pega você num dia ruim, não pode é. dar merda, É que eu tava cara. meio zureta, assim, Isso é bom, que bom. eu tava, assim, preocupada que meu gatinho tá muito velhinho, aí ele não come. Eu tava pensando nisso, falando com a veterinária, não sei o quê. Então, tava muito... Meu, me subiu um negócio, assim, sabe? Me deu um... Oxe, Eu falei, querida, veja bem. tô com tempo agora, não? Mas, assim, você tem Instagram? Dá uma olhadinha lá, que eu tô fazendo umas coisinhas, viu? Acabei de lançar um documentário como diretora. Doutora, ao lado da Daniela Thomas. Junto com Dani, que É. ficou minha amiga, a gente é parceira de trabalho. É outra também que, nossa, porque trabalha muito, né? E a mulher ela é maravilhosa, Dani. E aí, essas coisas, sabe, que as pessoas falam assim como se não fosse nada. E aí eu fico pensando assim, eu sabia que eu ia encontrar vocês hoje, essa mulher me faz essa pergunta logo cedo. Eu falei, gente, parece de propósito, deve ser. Vocês mandaram ela lá na frente. Não me perguntarei, amor, não Agora sei. eu vou pro Parque Eu da chegar Aclimação, aqui vou procurar essa e figura fazer esse barraco. e vou mandar o episódio pra ela ver o tamanho que Então, você é. Não, mas, ô, Entendeu? Sandrinha, posso Uma falar? loucura. Isso sempre acontece com os atores, assim. Comigo, eu tô numa turma de amigos, é impressionante, parece que eu viro foco, Lara, e aí? Você tava na série da Globo lá, e aí? Qual que é o seu próximo trabalho agora? Eu fico olhando pra você e falando, e aí os próximos cachorros lá sua clínica veterinária? E aí, como é que tá seu projetinho lá do Excel que você tá fazendo? Cadê? Me entrega esse projetinho que eu quero... Pois é. Sabe? E as Calma, metas? Cadê as se eu tiver metas? alguma coisa pra te contar, pô, fica tranquilo que eu vou te contar. Vem assistir minha peça. Vem. Mas é que vim com uma coisa que parece uma pressão. Não, Gente, mas se eu isso quisesse, eu é- estaria... Se sente oprimido, né? Não, mas O isso querer a é gente normal. tem, né, amiga? O desprestígio dessa profissão, que já vem de muito tempo, e nos últimos 4 anos, que não dá para falar aqui, citar o inominável, Não. que foi um governo terrível que nos jogou no fundo do fundo da lama, né? Aham. Estigmatizou É, a então, gente, chamou a gente de vagabundo. É, E então, levou uma assim, boa parte do nosso público também. Exato. Parece que ele estigmatizou. acordou uma galera galera. do chão, assim, É, viveu é, uma das parada. trevas. Não, das trevas. Saiu lá do fundo da caverna mais escura, né? Que veio de lá, assim, porque a gente já não tem, assim, mas o que você faz? Mas por que você vai? Ah, mas o que você está fazendo? Não está fazendo nada? Como não estou fazendo nada? Eu trabalho pra caramba, sabe? E outro dia eu vi uma pessoa falando no Instagram, eu não tenho muita paciência também para essas coisas aí. Para as redes. Pra assim, eu não tenho muita paciência. Porque o pessoal fala, você tem que postar as coisas que você faz. Ela fala assim, ai, gente, mas é que eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo de Pra editar, ficar imagina botar editando legenda. coisa, entendeu? Nossa, hoje o Bruno Cotti foi na minha casa, porque ele falou, não, eu tenho que botar legenda, tem que fazer o vídeo direito. Eu falei, faz pra mim. É, Eu não sei fazer. não sei. Aí eu enfim, eu esqueço sempre de citar alguém. Aí eu sempre já levei umas broncas por causa disso. E aí, eu vi outro dia uma pessoa falando assim sobre essa coisa do descanso, né? Parece que a gente só é digna quando você está trabalhando sem parar até a exaustão. Isso virou quase uma moda. Nossa, tô trabalhando muito, tô fazendo não sei o quê. Eu não quero isso também para mim, sabe? Eu quero trabalhar menos, assim, e com mais qualidade e menos, porque vocês, eu tenho certeza também, a maioria dos meus amigos dessa área
trabalham Muito. muito e ganham pouco. Esse ano eu estou pagando para trabalhar. Por quê? É escrever, edital, fazer a planilha. Do Excel. Porque assim, não é assim, o governo está patrocinando peça tal. Não é assim, gente. Não é assim. A gente tem que escrever um edital, tirar toda a ideia que você tem na cabeça de cenário, de figurino, quem são as pessoas que vão fazer, quanto cada um vai ganhar, por quanto tempo vai trabalhar, qual é a ideia. Aí tem umas coisas que são todas parecidas, assim, é sinopse, objetivo, argumento, não sei o que, e parece tudo igual, e você tem que entender o que é cada coisa. Muito detalhado, embasado numa empresa que eu tenho e pago todo mês os impostos Sim. muito altos. Então, assim, eu tenho uma empresa que não lucra se ela não pegar um edital. Exato. Então, assim, é muito louco. As pessoas acham que a gente, não sei, é um mundo de Nárnia. Não é assim, entendeu? Você escreve um projeto, coloca dentro do guarda-roupa e do outro lado tem seu projeto montado. Não é assim. Não é Não, assim. com milhões pra você Não fazer é. um projeto. Não é, Não gente. É assim, são às vezes, quantos projetos? Sei lá, 700, 600, centenas. 380 projetos. É. O nosso Pra- último, o número dele foi 122. O Infinito Particular. nosso projeto, né? Que a gente tem um projeto juntas de cinema, de desenvolvimento de roteiro. A gente está pedindo ainda o dinheiro para desenvolver o roteiro. É. Pensa, não dão. Sandra Corvelone. E aí, gente, é assim, você concorre com um monte de outras pessoas que têm o direito de ganhar também, mas não cabe nesse guarda-chuva da cultura, todo mundo, não cabe. Não cabe. E aí, a gente fica lá um tempão escrevendo, se reúne, lê, ensaia, faz leituras e apresenta a leitura, e faz exercício, e faz oficina, não sei o quê. Entra no edital. O edital atrasa, o edital não sai, o edital não dá satisfação. E aí quando você ganha, depois que você faz tudo com pouquíssimo dinheiro, e a gente se empenha, não é bateção de carteira. Não é bateção de carteira que você vai lá e faz qualquer coisa, não. A gente quer cenário, a gente quer figurino, a gente quer os atores remunerados, a parte técnica remunerada. A gente quer fazer tudo direito. Claro. Não sobra nada. Entende? Então, assim, e depois você tem que prestar contas de tudo isso. Tudo. E se um centavo não bate, Você tira do seu para poder você tira fechar do a conta. seu e depois você vai ficar corrigindo isso para sempre. Pra sempre. Que loucura. Para sempre, Que entendeu? loucura. Então, assim, é um desgaste muito grande. Você tem que amar muito a profissão, É isso. querer muito fazer e se engajar com muita coisa e muitas pessoas legais e para conseguir ir em frente. Para porque que algum senão não deles vai. vingue, né? Porque às vezes é isso, as pessoas falam, nossa, Nicole, mas você tem um projeto com tanta gente. Eu falei, sim, eu tô aqui com vários pratinhos aqui, tentando Mas é equilibrar, e isso. ver qual que vai vingar. Porque aí, né, aí a gente consegue dedicar mais tempo àquilo porque vai sair um patrocínio, né? Exatamente. Mas é A Lari exaustivo. tem uma questãozinha, né, para fazer para você. Gente, assim, como eu disse, Sandrinha, Preciso ir ao toalete. a querida Sandrinha, ela foi minha professora de teatro. A gente fez uma peça juntas. E aí eu encontrei com ela no balcão esses dias, nosso querido balcão, e eu falei, Sandra, tá tudo muito difícil, cara. Eu falei, Sandra, como é que tu não me avisou que essa merda dessa profissão era assim? Porque eu era, gente. Eu no teatro, ela pode até afirmar, eu era, ai, vamos fazer essa delícia aqui. Criava coisas, trazia coisas, não sei o quê. Como que você não me avisou? Lari, pensa aí num plano B, C, D, E, F. Como, minha querida Sandra? Fala pra mim. Mas então, 30 alunos para uma professora. Não né? Não é? É assim. Nosso Você dá jogo. aula ainda, Sandra? Dou aula, estou E- montando com os meus alunos agora. Eu só Legal. dou aula de montagem, né? Montagem assim, você Montagem. monta uma peça com com um grupo de alunos. E aí, junto com a montagem, você tem que dar você vai dividindo em equipes e aí fazendo tudo, cenário, figurino e tudo assim. Professora, pode isso? Não, isso não. Professora, e o cabelo? Não, esse cabelo não. Gente, eu mandei as referências. Gente, 30. Olha as alunos. referências aqui, ó. As referências, gente, vai estudar referência. Você já cogitou não dar aula ou nunca foi possível? Sempre cogito, não dá? Gente, Eu sempre cogito. gente, a peça que fizemos. Gente, eu O penso que essa mulher todo deve ter dia. ficado louca?
Porque era um mais louco que o outro. E assim, perguntas inúteis, entendeu? Não são perguntas de Sim. vamos fazer É. aqui um espetáculo. Perguntas inúteis. É uma galera nova, adolescente? Que Não, você dá tem aula? um pouco de tudo, É. assim. A maioria tem 19, 20, 21. Era a minha idade, eu tinha 19 anos. Às vezes Com tem um sede de menorzinho, fazer assim. tudo, né? Mas ok, essa criatura chega. Linda, né? Linda. E assim, vem ela e mais 2 outras alunas doidas iguais a ela, elas ficavam ensaiando a semana inteira, porque isso tudo acontece numa aula por semana. Aham. Aí que está. Essa cabecinha aqui é uma caixinha de Pandora, tem tudo aqui dentro. Eu tenho uma mágica que eu faço assim, vou fazer isso, plim, sai Nossa, a não peça. consigo nem imaginar. É uma loucura. E aí, elas trouxeram... Tinha lá os personagens e tinham lá as velhinhas. Ninguém queria fazer as velhinhas, entendeu? Elas trouxeram as velhinhas. Arrasaram. E era muito bom. Porque, assim, era meio clown, mas era velhinha de verdade. Sabe? Tinha uma verdade na cena. E eu fiquei, assim, de cara com as velhinhas. E aí, o que eu fiz? Botei as velhinhas, era o centro da cena. Das velhinhas saía tudo. Porque tem aquela pessoa que dá, né? Aquelas pessoas que dá um start, assim. Sim. E aí, as velhinhas ganharam Isso foi demais. um protagonismo, assim, na cena, né? E aí, não tinha como. Elas... É que é tão gostoso estar lá fazendo também. Eu amo dar aula. Eu amo fazer isso também, entendeu? Porque às vezes eu falo assim, cansativo, mas é ai, bom. meu Deus, não. Eu só vou assim, no primeiro dia eu falo assim, Deus quê? do Por quê? teatro, me dá uma turma bem boazinha, por favor. Colabora. Por favor. Alunos bons, que saibam falar direitinho. Não estou pedindo muito. É um módulo 5, afinal de contas. Gente, eu ajoelho no palco. Quando eu chego lá, quando a turma é boa, eu ajoelho. Falo, obrigado. Aí, isso que eu tá fazendo, professora? Estou agradecendo. Porque vocês, ai, fofa. Eu falei, vocês não sabem o quanto eu tô aqui, ó, já Nossa. acendendo vela e rezando com todo fervor. Ai. Porque é duro. Eu não consigo nem imaginar. Eu já pensei, né, em virar isso um plano B pra mim, dar aula e tal, mas, cara, eu não sou boa nisso. Tem que ter uma didática também. Não, né? tem que ter. Eu sou meio intuitiva mesmo. Ou eu tenho um processo daquela vez e da outra eu já mudo o que eu entendeu? Então eu fico meio assim, cara, eu vou ensinar, eu vou ter uma crise de ansiedade, porque eu ensinei uma coisa e no outro ano eu vou estar pensando E é outra uma coisa. responsabilidade Não, mas isso grandíssima, né? assim, Isso mas é é assim, assim, porque a gente muda conforme a gente vai fazendo as coisas. Então, por exemplo, eu nunca vou desestimular meus alunos, minhas alunas, eu não posso fazer isso. Mas assim, eu sempre falo coisas que eu acredito que você quer muito. Eu falo, ó, não é fácil, você tem que fazer, você tem que estudar muito, você tem que se dedicar, é muito difícil, mas a gente tem que se juntar com pessoas que queiram fazer a mesma coisa que a gente. Claro. Só assim que vai dar certo. Perfeito. A gente mesmo tem que fazer as nossas coisas. Vocês não vão ficar lá em casa esperando. Talvez alguém aqui dessa turma, pode ser que faça um filme e fique famosa, e aí o cinema, você seja aquela pessoa eleita daquele período, e você vai fazer 30 filmes, né? E tem isso, né? Qual é o seu grande sonho? O meu sonho é o sonho da Dulca, que vem essa fábrica de doce, Dulca, que tem um sim, sonho, o melhor sonho de São Paulo. É esse. Eu tô indo lá todos os dias, eu passo na comer porta, isso todo mas dia. tá fechado. É tipo eu, com meu pavê, que eu compro todo dia, como todos os dias pavê. Ai, gente, sei lá, eu tenho Nossa. tantos sonhos, sabe? Eu tenho tantos sonhos, mas acho Tem que um teatro? meu sonho é coletivo. Não, eu já quis ter um teatro. Meu sonho vai mudando, né? Conforme o tempo vai passando, o meu sonho vai mudando. Eu não sei hoje qual é o meu sonho. E se hoje Achei você bom tivesse... esse negócio do sonho coletivo. É raro escutar. Eu acho que é coletivo o meu sonho, sabe? Você tá fazendo uma coisa dessa. Eu tenho muitos sonhos, assim, que eu queria. Por exemplo, eu tenho o sonho de fazer esse filme que eu tenho com a Nicole, que foi uma coisa que veio uma ideia, assim, a gente filmou umas coisas com celular na pandemia. Eu lembro disso. E a gente se apaixonou por isso. Eu tenho o sonho de fazer algumas Eu acho que a peças. pandemia, em algum momento, ela deu uma esperança, é estranho falar isso, mas uma chave de que a gente era capaz de
ter os meios de produção na nossa mão. É. Então a gente fez muita coisa, eu fiz bastante coisa, você fez muitas Sim. coisas também, em que a gente se permitiu roteirizar, filmar e escrever. Agora que o mundo pandêmico acabou, a gente depende das leis e da verba e das equipes e tal, parece que a gente fica travado, a gente não consegue mais produzir, porque a gente tem muito fôlego para fazer as coisas. Tem. Mas é que a gente estava travado naquele negócio, assim, a gente estava travado ali e não podia sair, não podia fazer. Quando a gente começou a ter uma certa abertura, a gente foi fazendo, assim. Mas aí, no meu caso, por exemplo, eu tinha feito um filme que eu ganhei um cachê legal e guardei aquele dinheiro. Se eu não tivesse aquele dinheiro, eu não sei o que ia ser. Aí gastei aquele dinheiro na pandemia, né? Sim. E aí a gente ficava pensando coisas, porque não dava para produzir. E dava aula online, não parei de dar aula. Dava aula online. massa. Dei aula para todo o Brasil. Conheci uma menina que me mandou uns textos e fiz um projeto com o texto dela. Que demais. Massa. Um documentário meio assim, que é outro sonho que eu tenho de terminar isso. Olha. É o Infinito Particular e o Olhos de Recomeço. Bom, a gente poderia dizer que o seu sonho, então, talvez seja realizar os seus projetos que você tem, viabilizar eles com Sim. recurso, Sim. não só no amor, no recurso, Sim, no recurso. continuar vivendo da sua profissão. Sim. Esse Sim. talvez, esse é meu sonho também. Assim, eu não tenho grande. O meu também. Também não. Esse é meu eu sonho, é tipo continuar fazendo minha peça, série, Continuar filme. nesse rolê, né? E assim, comer bem, viver bem, Dignidade. pagar o aluguel massa, sabe? Bem, É isso. É. não no sufoco o tempo todo. Mas é um Total. sufoco, né? A gente vive assim. Eu vivo assim, bem. Não é fácil. Se você tivesse que agora fazer uma pergunta para o universo, Com licença, vou pegar a carta. A gente tem um baralho que mágico. você vai fazer uma pergunta É mágico. e você vai ter a resposta. E a gente vai interpretar a resposta. Se eu pudesse fazer uma pergunta para o universo, nossa, eu não estava preparada. Tcham, 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 tcham. Qualquer uma, tá? Simples, é? da vida, de trabalho, o que você quiser. Tem uma coisa que está me inquietando muito, que tem a ver com todas as áreas, tem a ver com todos nós, todos, todes, tudes, teudos, todes. Será que a gente vai conseguir reverter essa merda que a gente está fazendo? Porque a gente está destruindo tudo Você fala do ser humano com o planeta? com o planeta. Porque Muito, assim, gosto muito dessa pergunta. eu Boa. acho que... Será que a gente vai conseguir? Eu tinha mais esperança, agora eu tenho menos. Mas a gente vê tanto projeto bonito também, né? Quando eu era bem Então- criança, eu tinha muita esperança. Eu era uma criança muito engajada na questão ambiental. E hoje eu olho... Mas acho que a gente é quando é mais jovem, né? É. A gente vai perdendo Então eu tenho isso um pouco de medo, mas eu vejo muita coisa acontecendo, assim. Projetos de... Projetos interessantes, É, muito legais, assim, que dão uma esperança na gente. sim. Mas, assim, a grande massa, quem manda no negócio, né? É o petróleo, né? Por que não tem incentivo para o carro elétrico mais? Entendeu? Assim, tudo isso... Energia solar. Energia solar, eólica, tudo isso. Então, eu tenho uma inquietação muito grande com isso. Eu penso nisso todos os dias. Pega uma Pega lá. Um grande lobby, né? A gente pode conversar sobre isso depois. Eu me interesso muito por esse assunto. Mas não lê, não. Não lê, não. Deixa que a gente vai... Ih, sem óculos eu consigo ler, né? Vamos lá. Não, eu não consigo ler sem óculos. Ok. Saiu. Pergunta-me mais perto da hora. Gente, vocês pegaram isso aqui caindo, derretendo? Será que isso aqui derretendo são as geleiras derretendo? Não, sabe? tá perto da hora, nós já estamos Pergunta-me na mais hora. perto da hora. Quando tiver um pouquinho mais pra frente. Universo, você quer assim, Universo, quando o vamos chão correr, tá vamos Esse abrindo. baralho, olha, ele joga com a gente. Mas Não, isso, assim, é quando o todo chão estiver santo abrindo, eu vou programa. falar, vai dar Será que é perto do fim do mundo? É isso? Perto do fim do mundo? Eu não Que sei. tá próximo? É, dizem que Enfim. tá próximo. Gente, não tá pode próximo. tirar mais uma pra ver se sai daqui com um pouquinho mais. Com uma esperança Vê no o que caiu coração. virado Pera, pra cima. pega que caiu, pega que Rapaz de caiu. cima, Às vezes o Mari. tarô tem isso, né? Quando fica uma incógnita, você pega a Gente, outra não é cara. 3, 2, possível. 1 e...
Comigo é sempre. Não contes com isso. Ou seja, Esse querida, baralho... não conte com o ser humano porque ele vai destruir tudo. Ele, infelizmente, é um Gente, câncer é na isso, Terra. fudido, é Então é isso, isso. sobre isso, sobre tá isso. bom. Tá, A gente tem todos que os seres humanos aproveitar. nos Afinal de assistindo. contas, como é o Vive. nome desse podcast? Corda Bamba. É isso, pessoal. atrizes e não crises, tem, é não sobre tem, não isso. tem remédio. Bom, a gente trouxe Sandra Corvelloni para dar uma esperança na nossa vida. E nós vamos beber no bar agora. Foi um prazer estar com vocês. Foi maravilhoso. Muito Boa obrigada. semana para todo Muito mundo. obrigada mesmo. Maravilhosa. Sandrinha, Vocês por são favor, fala maravilhosas, fala seu talentosas. Instagram pra gente. Ai, será que eu lembro? Arroba É Corvelloni. Sandra _ Corvelloni, com um I no final. Arrasou. Perfeito. Perfeito. Assiste a gente no YouTube, canal foyer.digital, as nossas redes, @amarroses. Arroba Nicole _Corderi. @Larissa Ferrara. É isso, pessoal. Obrigada. Viramos Obrigada, todos Sandra. arroba! Nós somos, olha, nós somos Black gado Mirror. por arroba. Arroba é uma coisa de Arroba é gado. coisa de gado. Exatamente. Arroba é coisa de gado. Arroba é coisa de gado. Quantas Anota, pega arrobas pílula. tem? Quatro,